Vira e mexe, você ouve alguém falando sobre o sexto sentido, né? E tem muitas teorias. Tem um filme bem conhecido, né? Em que um garotinho consegue enxergar os mortos, mas não é exatamente sobre isso que nós vamos falar, né? Da questão da pessoa ter mediunidade. Isso é um outro vídeo que eu vou fazer. Vamos falar um pouco sobre os cinco sentidos? Nós temos a visão, nós temos a audição, temos o olfato, temos o paladar e nós temos o tato. Todos esses cinco sentidos estão em nossos corpos, dirigidos por nossa mente. Você tirar a mente da pessoa, como nós já falamos aqui, você já sabe, não é novidade, a pessoa morre. Todos esses sentidos deixam de existir, porque o cérebro é que controla todos os cinco sentidos, eles estão ligados ao cérebro. Nunca foi dito na palavra de Deus que os cinco sentidos são ligados ao nosso espírito, como se tivéssemos uma entidade independente do nosso corpo, né? Isso não é bíblico. Se você quiser estudar mais sobre o assunto, assista outros vídeos que já fizemos e pode fazer perguntas. Nós vamos enviar vídeos para que você estude esse assunto de maneira profunda e cuidadosa e para que você tenha aquilo que Deus disse, não o que os homens disseram. Aqui em nosso canal, nós somos muito cuidadosos para mostrar para as pessoas o que Deus diz a respeito dos mais variados assuntos. Não é lugar de nós colocarmos aqui a nossa opinião, principalmente colocar uma opinião que é contrária à palavra esclarecida, revelada e explícita de Deus. Então, o que seria o sexto sentido? Bom, a Bíblia não fala nada sobre isso. Se nós fôssemos, biblicamente, pensar em algo que poderia se referir ao sexto sentido, seria a nossa fé, que também está em nossa mente. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, pela renovação da sua mente. O nosso entendimento está em nossa mente. O nosso discernimento está em nossa mente. Ele não está fora do nosso corpo, nem está sobrevoando o nosso corpo. Mas ele está no nosso corpo. O nosso corpo deixa de existir, ou antes, né? Quando ele deixa de viver, quando nós perdemos a vida, perdemos todos os sentidos. Há uma grande contradição dizendo que o espírito é um ser a mais que nós temos, uma entidade, seja lá um fantasminha que vive fora do nosso corpo, e ele fala, ele cheira, ele come, ele enxerga. Interessante porque se você vê um mudo, ele tem o espírito que essas pessoas acreditam e ele não fala nada. O cego também não enxerga nada, o surdo não ouve nada. Aquele que não tem um braço não sente nada com um braço e com a mão. Ele não tem um espírito para substituir a mão dele que não existe, para ele tocar nas coisas, ele sentir que ele está tocando. Então, Deus seria muito cruel dele impedir que o espírito visse pelos cegos. Né? O cego tem um espírito, o espírito enxerga. Só que o cego não enxerga coisa nenhuma. Aí, qual a explicação que você vai dar? Não, o espírito dele enxerga, mas Deus não permite que ele enxergue. Só depois que ele morrer, aí o espírito vai enxergar. Isso não passa de uma fábula. E eu não mencionei antes, mas vou mencionar agora, os cinco sentidos, até o cientista mais incrédulo vai te dizer que os cinco sentidos estão em nossos corpos. E isso não há
nenhum conflito e nenhuma polêmica entre qualquer cientista, todos concordam nisso, né? Aliás, até uma criancinha que está no primário lá, ela vai entender, né? Ela vai entender que realmente está aqui, está no meu corpo, está tudo no meu corpo, está na minha mente, o meu cérebro governa tudo. Então, nós devemos ficar satisfeitos com aquilo, primeiro, com aquilo que Deus fez. Ele fez um corpo perfeito, a máquina mais perfeita que existe. Nós é que não cuidamos disso direito. Depois que estragamos os nossos corpos, ainda botamos a culpa em Deus, como se Ele fosse culpado de termos doenças ou uma morte precoce ou algo semelhante. Muitos hoje usam uma frase, nós temos um vídeo sobre isso, Deus no controle. Aí a pessoa fica embriagada todo fim de semana, come coisas que Deus proibiu, depois tem uma doença grave, Deus não estava no controle. Jovens pegam seus carros de sábado à noite, se embriagam, dirigem a uma alta velocidade, morrem num acidente de carro e que a mãe vai dizer? Deus está no controle? Deus não estava no controle? Nós devemos ser mais inteligentes e mais sábios do que isso, pois Deus oferece essa oportunidade para nós. Então, não seja enganado. Nós não temos algo que viva fora do nosso corpo, ok? Não existe um texto bíblico em que diga, Deus colocou ali o espírito no homem e esse espírito era uma entidade que já estava viva, que era pensante, que falava, que via, que cheirava, etc. Ok? Lembre-se que nós somos do reino animal, os animais também têm tudo isso. E quando eles morrem, acabou, não tem mais nada. Seres humanos têm a esperança da ressurreição. A ressurreição não faria sentido algum se nós pudéssemos viver sem um corpo. Não tem. É uma contradição enorme a pessoa dizer que acredita na ressurreição e acredita que tem um espírito que vive sem corpo. Não tem o menor sentido. Eu me escandalizo de pessoas com doutorado em teologia, pessoas muito cultas que acreditam numa fábula satânica como essa. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possamos usar os nossos 5 sentidos para a honra e glória de Deus. E se existe esse sexto, se a fé é esse sexto sentido, vamos usar para a honra e glória de Deus. Agora eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pois nós queremos o crescimento do canal para que outras pessoas conheçam as verdades divinas.